Então nós vamos dar início ao nosso estudo. Hoje nós estamos fazendo um estudo inspirado na palestra número 57, que chama Imagem Coletiva da Autoimportância. Obrigado. Eu trouxe um novo título que foi A Necessidade de Ser Importante. A primeira palavra que o guia traz para nós nessa palestra diz assim: subconscientemente, de fato, registram suas imperfeições e inadequações, apesar de não quererem encará-las e aceitá-las, o conhecimento delas persiste. Isso vocês não conseguem erradicar. Assim, buscam alívio erradamente. Acreditam que podem fazer isso recebendo atenção, admiração e aprovação. Então, o que ele está dizendo? No nosso subconsciente, nós sabemos que nós não somos tão bons como gostaríamos de ser. Nós sabemos que nós não somos tão verdadeiros como gostaríamos de ser. Nós não somos tão honestos. Quando eu digo da honestidade, eu não estou falando só da corrupção financeira, mas a honestidade em relação a ser você mesmo, a dizer o que de fato você sente. Nós sabemos, em algum lugar, que nós somos egoístas, que nós somos orgulhosos, que nós somos manipuladores. Isso é uma beleza. Nós somos. Algumas pessoas, qual que é a diferença então entre nós? Algumas pessoas já começaram a perceber isso. A diferença está no grau de repressão em que cada um de nós tem para admitir essas coisas. Então, nesse estudo, nesse tratado psicológico que o guia nos apresenta, ele diz que nossa personalidade humana, ela tem vários aspectos, né? E dentro desses aspectos tem um que ele chamou de eu inferior, que é essa dimensão, que ela é corrupta. Qual que é a maior corrupção do eu inferior? É querer as coisas fáceis. É querer ter conquistas sem pagar o preço das conquistas. Uma cliente que chega para mim e fala assim: eu quero melhorar, faça alguma coisa aí, porque o remédio não está dando, o reiki que eu estou fazendo não está dando, estou vindo aqui e não está dando, nada disso está me melhorando, a homeopatia não está fazendo efeito, nada está fazendo efeito. E aí a gente já tem um pouco mais de intimidade, e eu pude dizer para ela com clareza: você não quer ter o trabalho de se transformar. Você quer que alguém arrume tudo para você. Você quer que alguém te dê tudo pronto, que alguém te melhore. Alguém pode me melhorar, por favor?
E a gente faz isso mais ou menos consciente. Nós estamos falando aqui de uma situação terapêutica, mas a gente pode transferir isso para várias outras situações. Por exemplo, financeira, onde eu quero que as coisas melhorem, mas o que eu estou dando, né? Relacionamentos, o que eu estou dando, qual a qualidade do que eu estou oferecendo para poder querer que algo realmente melhore. O eu inferior, ele burla isso, ele manipula isso de uma forma, né? Ouvindo nessa mesma direção uma ideia de uma pessoa que disse, eu não estou suportando o meu trabalho, porque tem uma pessoa lá que me irrita, ela me irrita. Eu disse a ela, ela não tem esse poder de te irritar, né? Que aspecto seu que dá esse poder para ela? Que parte sua que não suporta? Ela é difícil com todo mundo. E eu não duvido, não, deve ser mesmo. Porque o outro lá falou, o outro também falou, ela consegue provar, eu vou te provar que ela é difícil com todo mundo. É isso que nós conseguimos argumentos muito inteligentes para continuar sendo vítimas, para continuar sendo inocente. A culpa não é minha. Eu tenho um atestado de inocência aqui, quer ver? E eu te dou vários argumentos. A culpa é do mercado, a culpa é dos clientes, a culpa é do parceiro, a culpa é do colega do trabalho. Quando não tem mais ninguém para culpar, aí, a culpa é de Deus, que deve estar me punindo de alguma forma, ou que se esqueceu de mim, né? Até que a gente continua conversando, e ela consegue, então, às vezes a gente vai conversando, é tão bom quando a gente se dispõe a se revelar, a falar do que a gente está sentindo, que a gente vai falando e de repente a gente vai se escutando, e a gente vai se pegando nessas armadilhas, né? E se vendo, o que eu acabei de falar. E aí nós temos a chance, então, de ver o que não estava sendo visto. O que não estava sendo visto é que tem uma parte nessa pessoa que se irrita, e que ela não só se irrita, mas ao sentir irritado, né, vamos supor que tem uma pessoa que ela mesma ela tem essa habilidade de irritar os outros. Quando eu era pequeno eu tinha essa habilidade de uma forma maior. Eu irritava meus irmãos, eu era um mestre na irritação. Uma das minhas favoritas era assim, eu tinha um gravador, aí eu irritava minha irmã e eu gravava, e quando ela falava, para Mateus, eu gravava e depois eu ficava pondo para ela ouvir, para todo mundo ouvir. E era assim, uma habilidade enorme. Tem pessoas que têm isso mais ou menos, minha irmã está ali, e hoje a gente já sarou disso. Mas tem pessoas que têm uma habilidade mais ou menos consciente de ser irritante. Essa era a minha forma de demonstrar também afeto por ela. Hoje eu entendo isso, né? Eu só irrito quem eu gosto, com quem eu tenho intimidade. E aí eu tenho tanta intimidade que naquela época eu não sabia expressar o afeto de outra forma. E essa também era um jeito de estar em relação, de brincar, de manter ali algum tipo de contato, né? Mas tem gente que tem isso de uma forma muito inconsciente, ele não sabe que ele é tão irritante, então ele tem mesmo essa habilidade. Então, se essa pessoa estiver aqui, ela vai realmente provocar, né, o campo energético dela, de irritabilidade, ela vai afetar. Mas cada um de nós vai ser afetado por esse campo de uma forma. Cada funcionário da empresa é afetado de uma forma. Cada um vai reagir à irritação. Tem gente que vai sair de perto, que vai sair falando mal. Tem gente que vai começar a fazer piada com ela. Tem gente que vai se fechar, que vai ser... E tem gente que vai criar guerra, que vai começar a devolver na mesma moeda. E foi então que ela começou a perceber qual era a reação
fulano é assim, mas o que eu faço com isso? Como que eu reajo com isso? Com essa qualidade? Então ela foi se vendo. Eu já chego no meu trabalho armada. Agora que eu estou vendo. Antes dela fazer nada, eu já chego, vamos ver qual que vai ser a de hoje. Com escudo e espada na mão. Qualquer coisa, respirou um pouco mais alto, ela já começa também. Ela está pronta para a guerra. A palavra que ela usou foi: eu estou em constante resistência, em constante oposição. Só que é uma oposição silenciosa. Mas eu estou ali cultivando aquilo. Né? Então, aquela relação ela vai sendo retroalimentada no seu estresse por alguém que se sintoniza com aquele estado de guerra. Né? E a gente vê isso. Tem gente que vive inflamado, ele vai procurar situações que vão alimentar aquilo ali. Né? Então, uma situação na vida dela, ela não é assim, mas essa situação está trazendo à tona aquele ponto nela que faz referência a questões antigas, a questões da infância, que ficaram mal resolvidas. E agora o Senhor do Big Brother trouxe ela para uma situação onde ela não tem escapatória, ela vai ter que se haver de novo naquele trabalho, ela não pode mudar de setor, fica as duas lá se suportando, se engalfinhando energeticamente. Né? E assim também em todas as outras situações, né? Uma outra pessoa reclamando, não, porque minha mãe é difícil demais, tem problema demais. E aí todas as soluções que ela arruma para a mãe, não dá. A mãe arruma um problema, ela começa e para, não funciona. E ela fica exasperada com aquilo. Né? Mas tem uma parte dela que se engancha naquela situação, que é a dó que ela fica da mãe. A mãe não está realmente disposta a melhorar. A mãe ela ainda tem um compromisso com a vitimização. Nós temos esse compromisso sem perceber. E o problema não é só de quem está comprometido, mas o outro que quer retirar ela desse lugar. E não percebe também que está ali preso numa outra armadilha, de ter dó do outro. E de achar que eu é que tenho que arrumar uma solução para o outro. Quando a gente quiser sair de onde a gente está, nós vamos sair. Nós temos um poder criador, que é capaz de construir caminhos que a gente nem imagina. O guia fala uma coisa nessa palestra assim: uma das coisas que mais atrapalham vocês nas soluções é quando vocês começam a pensar no como que eu vou conseguir mudar isso. Não pensem no como, ele fala. Apenas coloquem a intenção e confiem. O como, ele é sempre misterioso, as coisas elas vão acontecendo. Vocês podem ver na vida de vocês as coisas mais importantes, como que elas aconteceram. Ah, não imaginava. Né? As coisas vão surgindo. Vai aparecendo pessoas que você não sabia, não sei como, mas apareceu aquela pessoa e me disse: olha, justamente eu estou com uma casa ali vendendo, mas tudo que eu estou precisando, tudo que eu estou querendo, então casou. Como que essa pessoa apareceu? Não sei. São soluções assim, essa é a magia da vida, do imprevisível, né, que vai atraindo para nós tudo que está de acordo com os nossos desejos e as nossas intenções, conscientes e inconscientes. Tem muitas coisas que estão sendo atraídas para nós que está desagradável, mas a gente não imagina que tem desejos inconscientes que estão mantendo aquilo ali. Né? Como nesses casos aqui que eu estou falando, existe um desejo inconsciente nessa moça de manter a guerra. Existe um desejo da outra lá de ficar presa no vitimismo porque ela quer salvar. A vítima e o salvador, gente, eles se encontram de uma forma maravilhosa e doentia, até que um fale: não aguento mais. E aí começa uma mudança. Então são várias as armadilhas que a gente cria sem perceber para que a nossa vida esteja comprometida em alguns aspectos. Porque em outros pode estar super saudável e fluindo muito bem. O aspecto que o guia está chamando a atenção, cada palestra ele nos chama a atenção para uma coisa.
Essa palestra ele está chamando a nossa atenção pela forma com que a gente lida quando a gente se dá conta, consciente ou inconscientemente, desse lado manipulador, desse lado corrupto, desse lado mesquinho, desse lado que a gente chama de inferior, por uma falta de outro nome. Mas é tudo aquilo que está em desacordo com a nossa noção de bom, é tudo aquilo que está em desacordo com o que a gente já sabe que é o melhor para nós. Esse lado, algumas pessoas já têm clareza e cada vez mais clareza dele, mas sempre há algo novo a perceber a respeito desses aspectos. Mas seja quem já tem clareza ou quem não tem clareza, a reação humana a esses aspectos que ele traz para nós é a mesma. Quando a gente se dá conta, quando isso acontece, nós buscamos uma compensação para essa dimensão. E ele diz, aquilo que a gente não consegue resolver, a gente vai buscar alívio de uma outra forma. Qual? Buscando receber de fora admiração, atenção, aprovação, reconhecimento, importância. Esse é o mecanismo que ele diz, estão em todos vocês. Resta que a gente perceba, porque em algumas pessoas isso é muito gritante, é escandaloso. Em outras pessoas isso é silencioso, isso não faz alarde. Tem pessoas que publicam essa necessidade e ficam ali esperando curtidas. E tem pessoas que não é porque elas não publicam que elas não sentem essa necessidade e não estão fazendo algo para buscar essa aprovação e essa autoimportância. Reconhecer isso é fundamental. E então ele vai falar desse caminho de reconhecimento. Ele diz nessa palestra de uma massa, o Jung chamaria isso talvez de inconsciente coletivo. É uma massa de pensamento humano. Tem alguns pensamentos de massa que eles são de uma época. Teve uma época que o pensamento de massa era o medo do inferno, e aquilo regeu a era das trevas, a era medieval, durante muito tempo. Até uma época que a igreja tinha muito poder, porque ela era quem poderia salvar você do medo do inferno. Isso já não é mais uma imagem de massa que cola, nós temos outras, que vai passando. No tempo de hoje, nós temos outras. E tem algumas imagens que elas são universais. Essa é uma que ele traz, é universal, independente do tempo. A humanidade, ela está regida, consciente ou inconscientemente, por essa crença. Qual? Se eu receber atenção, ou aprovação, ou admiração, todo o meu valor fica estabelecido. Não apenas aos olhos dos outros, mas aos meus próprios olhos. Se eu não conseguir obter isso, nesse caso eu sou inferior. Essa é a ideia. Então a gente passa a pautar a nossa autoestima ou baixa estima pelo tanto de atenção e reconhecimento que eu tenho. E isso é tão estranho, né, que essa semana, conversando com uma pessoa, ela já está se percebendo o jogo que ela faz para se sentir vítima. E ela falou assim,
é estranho, parece que tem um lado meu que gosta de ser vítima. Eu gosto desse lugar. Eu não estou pronta para assumir a responsabilidade e deixar de ser vítima. E aí a gente foi perguntando, mas qual, essa parte que gosta, o que ela gosta? Porque ser vítima é duro, é sofrido, mas qual é o ganho? E era exatamente esse. Nesse lugar eu tenho atenção. Nesse lugar eu sinto que eu sou importante. Então eu tenho atenção. Então essa importância ela não precisa ser a olhos vistos e reconhecida nesse sentido por todos. Mas é algo que faz com que a gente se sinta especial. Para alguns, para essa moça era ser vítima. Para outros pode ser bonito. Para outros pode ser ter dinheiro. Né? Para outros pode ser inteligente. Para outros pode ser ter muitas curtidas ali nas publicações, ser popular. Né? E isso é uma armadilha tão grande, porque é a maior ilusão quando tem pessoas que elas têm facilidade em receber, elas passam a ser popular, né, dentro dos vários setores, e passam a ter uma facilidade muito grande de receber curtidas. Qualquer coisa que elas falam, ganham curtidas. Então elas passam a viver com essa alienação de que está sempre tudo bem. E eu estou sempre me desculpando, estou sempre encontrando alívio para as importantes experiências que a gente poderia ter de estar angustiado. Às vezes a gente fica angustiado ou culpado, incomodado, quando a gente começa a se dar conta que eu estou em desacordo com a minha verdade. Esses são momentos preciosos, que se a gente suportar essa angústia, nós podemos crescer e dar passos em direção à mudança. Mas na hora que vem essa angústia, a maioria de nós joga isso para debaixo do tapete. Não quer ver, não quer olhar e busca uma forma de compensar, né? De me sentir importante em algum nível para poder encontrar um alívio, né? Para essa sensação de não ser bom o suficiente, de ser inferior. Então, todo esse mecanismo só acontece porque a gente se julga. A gente não consegue ainda se acolher na nossa imaturidade, na nossa imperfeição, nas nossas infantilidades, nas nossas distorções. Se a gente acolhesse isso com mais naturalidade, e é esse o objetivo que a gente vai falando e repetindo, porque eu estou falando isso para vocês, mas é o que eu estou aprendendo. Quanto mais passos eu dou nesse aprendizado, mais seguro eu vou sentindo de ser eu mesmo. Mais à vontade eu vou ficando de seguir aquilo que meu coração me pede. E quanto mais distante eu estou disso, mais inseguro eu vou ficando de seguir o meu coração, porque eu vou estar me preocupando com a opinião do outro. E vou estar checando o tempo inteiro, será que isso vai agradar? Será que isso vai ser bem visto? Será que eu vou estar sendo bem visto se eu fizer isso? E eu vou estar me pautando muito mais pelo reconhecimento externo do que pela minha verdade. Qual a minha verdade? O que eu quero de verdade para a minha vida? Qual a minha intenção? Isso é legítimo, né? Será que eu posso confiar e sustentar o que eu quero? Sustentar o que eu quero? Eu só posso sustentar o que eu quero se eu puder confiar nisso. E esse é o ponto que mina a minha confiança. Quando eu não consigo me aceitar nesses lugares de
contradições. Somos seres contraditórios. Essa é uma típica característica humana. Ninguém é coerente em tudo o tempo todo, pessoal. Se tiver alguém, me apresenta. Nunca conheci. Não é humano. Não é típico da nossa raça. Talvez a gente conheça outras, algum tempo, outras formas de evolução. A nossa forma de evolução nesse planeta é essa. Contraditória. E o caminho é a gente ir acolhendo essas contradições sem nos punir, sem nos julgar, né? Sem nos massacrar pela culpa, ao perceber essas contradições. Então, olha o que o guia diz. Ele diz assim, o guia é uma entidade que se expressa através da médium Eva Pierracos. Então, ele fala de um outro lugar. Ele fala de um olhar da equipe espiritual, que está passando esses conhecimentos para nos ajudar a dar mais alguns passos aqui. Então, desse lugar, ele diz, eu vou mostrar para vocês como que a gente vê vocês, a humanidade. Nós, em nosso mundo, podemos ouvir as almas de vocês clamando por atenção. A esfera da Terra produz esse ruído alto para nós. Quando nos aproximamos do seu plano, todas as almas emitem esse alto brado, esse clamor. É inaudível para os seus ouvidos, mas podem imaginar como é barulhento para nós. A alma tem uma voz alta. Todas as emoções produzem sons. Olha que bonito. Mas a voz alta, que clama por sua própria importância, não gera um som muito harmonioso. É um desafino só, gente. Imagina. Um desafino estridente, uma desarmonia sonora. É isso que ele ouve quando chega aqui, e nós estamos chegando lá de novo. Olha o barulho. Essa é a emissão sonora da massa humana. Quanto mais caminhos, mais passos a gente der, mais nós vamos estar emitindo melodias, músicas harmoniosas, né? André Luiz, no livro de Chico Xavier, no Nosso Lar, ele conta, admirado assim, quando ele é levado de uma zona de muita desarmonia para um hospital no mundo espiritual, no caso Nosso Lar, mas tem aí centenas de hospitais para acolher as almas, né, perturbadas, que estão em condição de começar a ser tratadas. Foi o caso dele, ele ficou durante muitos anos perdido, sem condição nem de receber tratamento. Então chega um momento que ele se coloca numa condição, e isso é vibratório, né? Que ele então vai, durante tantos anos no sofrimento, que o orgulho dele vai se rasgando. E quando o orgulho dele então se rasga e ele se desarma daquele orgulho que ele cultivou durante uma vida inteira na Terra, ele então clama por ajuda espiritual. Ele pede a Deus, Senhor, me ajuda. Eu não aguento mais. E nesse momento então, abre-se um caminho de ajuda e levam ele para um local onde ele ia começar a ser tratado. Nesse lugar então eles têm por hábito, uma condição do dia, tem um nome para isso, quando tem aquilo que faz numa empresa todo dia, uma rotina, vamos falar assim, uma rotina daquele hospital é que todas as manhãs e à noite eles vão até o pátio e todos se reúnem ali, e ali eles fazem uma oração. E nessa oração, eles elevam o pensamento, elevam as vibrações, e aí vocês imaginam os sons
que emitem música, melodia, a coisa mais linda. E ele vai descrevendo que não só a gente emite som com as nossas emoções, mas a gente também emite luz e imagens, né? Então no céu foi se formando um coração azul, de luz azul que pulsa, e junto com isso uma música. E ele olhando para aquilo, ele só chorava, encantado. E aquilo ali era rotina. Todo dia, inicia e termina as atividades com essa sabedoria de fazer música na alma, de buscar essa conexão com o ser. Aqui, a busca para essa conexão, ela não está com o interno ainda em nós. Não está com o Deus em nós. Mas a gente busca essa conexão no outro. Quando a gente é criança, isso é muito compreensível. E é legítimo, porque uma criança ela não sobrevive sem atenção humana. Mas depois, na fase adulta, nós sobrevivemos, mas continuamos viciados nessa saída, nessa falsa saída para as angústias, que é ter, né, essa relação de dependência para poder ter alívio. Então eu fico ali buscando fora, buscando no que eu faço, algo que vá me compensar. E isso gera desarmonia. Essa é uma visão que ele trouxe para que a gente entenda um pouco do que a gente vibra coletivamente. Então ele fala, aos poucos, cada um de nós vai perceber aonde que nós estamos presos nessas situações. Aonde que esse aspecto vibra em nós. Para umas pessoas pode ser de fazer muito bom, de ser muito bonzinho, de fazer muita caridade. Então são pessoas que estão ali, não é que não seja verdadeiro que elas estão empenhadas numa tarefa espiritual, religiosa ou profissional, que trabalham muito, se desgastam muito, né? Uma amiga minha uma vez falou assim, eu percebi que toda vez que meu pai me ligava, quando ele me ligava, oi filho, como é que tá? Aí eu ia falando e de repente eu ia me vendo, contando para ele as minhas conquistas profissionais. Eu ia falando, não, estou fazendo isso, estou fazendo aquilo, fiz isso, e agora estou iniciando um novo mestrado, agora o curso de pós está acabando, estou com um cliente novo. Ela ia fazendo um relatório para ele de tudo aquilo profissionalmente que ela vem fazendo. Para quê? Para se sentir importante aos olhos do Pai, né? As pessoas que a gente busca ser mais importantes são os nossos pais, quando a gente é pequeno. Depois eles podem sair de cena e a gente vai reproduzindo aquilo ali na vida, mantendo essa ideia de querer receber do mundo o que eu não recebi dos meus pais. Essa é a armadilha. Então, não é que não seja verdadeiro, por exemplo, estava falando de alguém que esteja num caminho espiritualista ou de trabalho, não é que não seja verdadeiro, que não exista de verdade um sentimento solidário, amoroso, generoso. Existe também. Essa é que é a ideia. Existe também. Por que hoje nós estamos num país dividido politicamente? E tudo bem, pode ser saudável estar dividido na diferença. Pode ser saudável, porque a oposição, ela tem sempre um papel que pode ser saudável. Qual que é o papel da oposição? Apontar erros. Não é? Eu posso fazer isso de uma forma saudável ou doentia. Quando eu faço de uma forma doentia, eu vou fazer uma oposição para destruir o outro. Quando eu faço de uma forma saudável, eu posso fazer uma oposição para poder apontar erros visando melhoras, né?
Da mesma forma, quando eu defendo a posição, o lugar que eu estou, o meu partido, a minha linha política, a minha visão, eu posso fazer isso de uma maneira saudável ou doentia. Fazer isso de uma maneira saudável é você se comprometer com o que de melhor que aquele caminho tem para te oferecer, mas sabendo que ele não é perfeito, sabendo que ele tem falhas. Primeiro, porque ele é feito de humanos, vai falhar. E podendo admitir essas falhas, nós relaxamos. E aí a gente pode conversar. Mas quando eu não posso admitir essas falhas no meu caminho, no meu partido, nos meus políticos, em mim, eu vou estar sempre me defendendo de uma forma armada, aguerrida, hostil, de tudo aquilo que está contrário ao que eu considero certo. E aí sim nós temos uma divisão doentia, que em vez de ser uma divisão saudável que gere crescimento, nós temos uma divisão doentia que gera guerra e autodestrutividade. E é incrível como que as duas partes não percebem como que elas podem ser iguais na cegueira e na radicalidade. Quando eu não consigo ver o meu erro e acuso o outro, e o outro não vê o erro dele e acusa o outro. E às vezes tem gente até que fala que vê, mas de verdade, não. É diferente. Reconhecer de aceitar. O reconhecimento ele é superficial. A aceitação, quando ela é verdadeira e profunda, a gente desarma da ânsia doentia de ter que estar certo, de ter que ser importante. Então aqui ele traz uma outra ideia. Enquanto não souberem o quanto uma situação é prejudicial, a gente não vai ter estímulo necessário para eliminá-la. Enquanto eu não ver a minha radicalidade, eu não vou conseguir mudar. Enquanto eu não ver o meu vitimismo e não perceber o quanto ele é prejudicial, eu não vou mudar. Por isso que é tão importante a gente estar conseguindo encontrar forças para olhar para as nossas dificuldades. E aqui a dificuldade de hoje é a gente perceber como que a gente busca compensar os nossos erros ou as nossas imperfeições parecendo importante em algum aspecto, parecendo especial em algum aspecto. Conversando com um amigo meu, ele falou, não, eu não tenho isso não. Não tem não. Mas eu vejo a postura dele em relação ao trabalho. É um cara que ele não consegue parar de trabalhar. Ele faz um turno, 2 turnos, às vezes 3 turnos. Gente, todo excesso nosso vai estar denunciando esses aspectos aqui. Eu não sei ver isso em mim. Então perceba os seus excessos. Onde é que eles estão? Excesso de salão de beleza, excesso de estudo, excesso de trabalho, excesso de caridade, excessos de publicações, excessos, tudo que possa fazer com que você esteja exagerando em algum nível, é um indício para que a gente veja isso. E nesse excesso de trabalho dele, que ele não estava vendo nisso como uma busca por ser especial, eu fiz uma pergunta a ele, que tal a ideia, imagina, você ser uma pessoa comum lá na sua empresa? Ele parou e ficou mudo, regalou o olho e falou, isso não, aí não, insuportável. Não tem nenhum problema em a gente ser competente, em ser responsável, em fazer um bom trabalho, e isso vai vir como consequência natural, uma projeção. Não tem problema nenhum nisso. O problema é quando, junto a isso, porque ele é competente, ele é responsável, ele é um puta profissional,
Mas junto a isso, nada disso deveria trazer tensão por si só. O que gera tensão nessa forma de vida é esse anexo. É o joio que está junto com aquele trigo, que faz da atividade profissional um caminho para me sentir superior, um caminho para me sentir melhor, para me sentir especial, para me sentir reconhecido. E aí nós temos uma tensão e um problema. Enquanto isso não for percebido, o estresse não acaba, a tensão não acaba. Eu vivo tenso, vou viver tenso. Pode ter um monte de sucesso e de coisas boas, mas é como se eu não pudesse usufruir daquilo, porque a tensão não deixa. A tensão não deixa a gente relaxar. Tem uma palavra de Paulo que diz: de que vale se você falar a língua dos anjos, dos homens, se você tiver todo o poder na terra e não tiver amor? Isso tudo não vale nada. E amor hoje ficou tão gasto e abstrato que eu estou trazendo uma outra variação dessa mesma lógica. De que adianta você ter tudo que você acha que é importante na sua vida se você não tiver relaxado, se você não tiver leveza? Porque só quando a gente está relaxado, e o relaxado não é apático, não é morto. Eu posso estar super dinâmico, produzindo, como eu estou agora falando com vocês, de uma forma relaxada. Eu adoro quando isso é possível. Quando isso não é, eu acho horrível. Que eu falo do que eu entendi, mas travado, tenso, porque eu estou preocupado com alguma coisa. Por exemplo, se vocês estão gostando, isso já é suficiente para me travar. É o lado de eu querer ser importante para vocês. Já me travaria, já me deixaria tenso aqui conversando. Isso acontece muitas vezes, mas cada vez menos, porque eu tenho feito esse trabalho. Nesse momento, relaxadamente eu estou aqui trabalhando, fazendo um trabalho, mas relaxadamente. Eu posso fazer tudo que eu faço. Imagina esse tanto de coisa que vocês fazem na sua vida. Vocês podem continuar fazendo a mesma coisa, de forma relaxada. E eu vou dizer que, dessa forma, vocês talvez fariam até mais. Ou com uma qualidade muito superior. Com um foco de atenção maior. Com leveza. Então, essa ânsia de ser importante, de querer atenção, de querer ser bem visto, tira a nossa espontaneidade, tira a nossa leveza, tira o nosso relaxamento. De querer ser bom, às vezes não é nem para os outros, é para Deus. É um mecanismo interno. Tem muita gente que quer isso, ele está querendo agradar as ideias que ele criou de Deus. Como se para agradar a Deus ele tivesse que ser assim, 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 assado. E fica ali tenso com essa busca de ser importante para Deus. Ou para a ideia que ele tem de Deus. Geralmente é uma ideia distorcida. Porque qualquer ideia que a gente faça de Deus, gente, é distorcida. Nenhuma ideia vai conseguir definir Deus. A gente já falou disso, mas é bom lembrar. Nós não temos condição de compreender racionalmente. É pretensão. Ele usa uma palavra nessa palestra que eu repeti ela 1000 vezes e achei a palavra, é essa aqui, presunção. Essa palavra me pegou. Veja como que a gente pode ser presunçoso. Se acha, né? Deixa eu ver se tem mais alguma.
para contrabalancear. Ele chamou essa imagem de massa, de querer atenção, de presunção. Nós vamos para o outro extremo, reforçando escrupulosamente seu lado correto, o lado que desejam obedecer. Então, esse aqui é um outro ponto na palestra que me chamou muita atenção. Para contrabalancear nossa presunção, tem um lado nosso que sabe que nós somos presunçosos. E para contrabalancear isso, nós vamos para um outro lado. E esse é um conflito, é uma batalha interior, de tentar vencer o nosso lado negativo, aumentando algum aspecto que nos faça sentir importante. E o resultado é que muitas vezes nós vamos estar vivendo situações de decepção. Por quê? O resultado exterior, esse é o ponto, responde necessariamente ao que é inconsciente. Essa é a resposta. Por que algumas coisas na nossa vida não caminham de uma forma satisfatória? Sejam as relações, seja o trabalho, nosso caminho espiritual. Porque a vida está respondendo ao que nós estamos emitindo inconscientemente. Aí ele usa algo aqui para dizer isso. Olha, essa frase para mim, ela valeu a palestra. Sentimentos também são atos. A gente fala, por que isso está acontecendo comigo? Eu estou agindo só no bem. Você está agindo fisicamente. Mas sentimentos, para essa realidade energética, espiritual, que é o que move os acontecimentos nas nossas vidas, os sentimentos são atos. Aí ele diz, embora não se manifestem da mesma forma, com resultados tão rápidos e consecutivos como os atos exteriores. No entanto, todo pensamento e atitude, consciente ou inconsciente, é um ato claro. E aí é que entra um trabalho de autoconhecimento. Ferrou, né, Bebel? Ferrou. Porque a gente achou durante muitos séculos, na nossa visão superficial de religiosidade, que bastava a gente ser bonzinho. Né? Que bastava a gente pagar os impostos certinho, não roubar, não matarás, dar o dízimo e fazer tudo certinho, dentro do que se aprendeu, que é o certinho, para que a vida respondesse de uma forma positiva. Não é que eu não tenha, mas é que não é suficiente. Os desejos são atos, os pensamentos são atitudes energéticas, os sentimentos são atitudes energéticas, que eles vão gerar situações na nossa vida e que a gente ainda menospreza, porque nós não temos ainda noção dessa realidade quântica que é construída, que é criada o tempo inteiro. Mesmo que a gente já esteja começando a se aproximar disso, né? Os estudos profundos de bioquímica, associados a aparelhos, né, de interpretação neurológica, eles já começam a trazer informações que basta que você pense em algo destrutivo para que o seu corpo inteiro responda quimicamente com substâncias ligadas ao medo. Seu corpo já entra em desarmonia. Né? Isso aí não é o guia falando de vibrações, não. Isso aí é neuroquímica, né? Neurobiologia, que já tem pesquisas falando. Não é que está acontecendo algo, não. Eu só tive medo de acontecer. Eu só sonhei.
e isso já dispara no nosso corpo, fisicamente, são criadas reações ao medo. E o contrário também. Quando eu ouço uma música que fala sobre confiança, que fala sobre amor, e naquele momento eu me sintonizo com aquilo, né? E vibro amor, e vibro gratidão, naquele momento o corpo inteiro recebe uma descarga de elementos químicos saudáveis, de harmonia. Então isso ainda gera perplexidade, né? Porque a gente, por mais que a gente fale e repita, a gente nunca vai ter, né, nessa vida, consciência absoluta do que a gente está criando. Tem sempre algo que nos escapa. Então, eu vou estar repetindo isso toda semana aqui, para que eu possa ouvir, né? Quem estiver aqui ouve também, mas eu preciso ouvir isso, para que eu me lembre do que eu quero para a minha vida, do que eu estou criando com a minha vida, e para que eu possa perceber, se algo não está de acordo, que parte minha está criando isso, que sentimentos estão criando essas situações. Então, nesse caso, nós estamos sendo convidados a perceber os sentimentos de presunção que criam desarmonia na nossa vida. A presunção de querer ser melhor, de querer ser superior porque eu tenho isso, porque eu faço aquilo, de querer ser especial. Essa é a presunção básica dessa dimensão distorcida nossa. O único meio de fazê-lo é sentir a necessidade de ser especial. Perceber que você, olha que bonito isso, e isso nos alivia tanto. Primeiro que ele nos diz assim, gente, relaxa porque isso é normal. Olha que alívio. Porque antes isso era um pecado que precisava de quê? Confissão e penitência. Agora, olha como é que nós já estamos melhorando. Isso é normal, relaxa, que todo mundo tem. A diferença é que uns já assumiram e outros não. Mas todo mundo tem essa presunção de querer ser superior. Essa é a queda de Lúcifer. Ele quis ser mais do que Deus, ele quis fazer diferente, ele quis ser melhor. É o orgulho luciferiano, que foi o motivo da queda de um anjo. Esse é o simbolismo da nossa queda também. É o momento em que a gente se separa de Deus, quando a gente quer algo mais do que a gente tem, né? A gente quer ser mais do que a gente é. Nós criamos aí uma distorção. Então ele diz, está terminando, tá, pessoal? O único meio de fazer é sentir essa necessidade, é perceber, aí a beleza, não é só que isso é normal que todo mundo tenha, mas é perceber que eu não faço isso por maldade. E aí ele vai trazendo para nós uma empatia e uma compaixão com a nossa humanidade que me encantou. Por que eu adotei o guia como um mestre? Porque eu nunca tinha encontrado um caminho espiritual que incluísse o ego de uma forma empática, com compaixão à minha imperfeição, que traduzisse o sentimento do Cristo quando ele diz, não julgueis, solta suas pedras de acusação e acolha, porque todos nós temos erros. O guia me ajuda a fazer isso de um jeito que eu nunca tinha encontrado, com tanta beleza, num caminho espiritual. É muito comum os caminhos espirituais estarem cheios de julgamento e dualidade, de bom e de ruim. Isso é ruim, tem que sair, isso é errado, não pode ser, isso é sombrio, tem que expulsar, tem que amarrar, tem que desobsediar, tem que... São vários nomes que a gente pode dar para poder expulsar o que é distorcido, o que parece mal. Aqui ele diz, não é mal, não precisa ser expulso, tem que ser compreendido, acolhido. Como? Não é porque você é mal e nem é porque você quer menosprezar os outros.
não é por puro orgulho, mas é por uma ideia equivocada. É sempre por uma ideia equivocada que a gente abraçou em algum momento. Qual é a ideia equivocada? Esse é que é o trabalho que ele nos ajuda a descobrir. Porque não adianta eu falar para vocês ou ele falar para nós, se a gente não descobrir por nós mesmos, na nossa experiência sentida. Não adianta que seja só intelectual. É preciso ser sentido. Então ele diz, nós fizemos isso por causa de uma ideia equivocada, que isso significava a nossa sobrevivência. Quando a gente é criança, isso significa para a criança sobrevivência. É como se emocionalmente isso fosse minha sobrevivência mesmo. Emocionalmente, se eu não tiver atenção, eu morro. Para algumas pessoas, para nós, né? Para algumas isso é mais literal e a pessoa se mata mesmo. Se a gente for olhar a causa de suicídios, que está aumentando assustadoramente, nós vamos achar muita relevância nesse propósito. Mas às vezes eu me mato para a vida, eu entro em depressão, porque é insuportável. Eu não sobrevivo emocionalmente, essa é a ilusão. Eu não sobrevivo emocionalmente sem isso. Mas é uma ilusão porque nós sobrevivemos sim. Mas nessa concepção equivocada é que faz com que a gente então crie toda essa presunção de que eu tenho que ter mais, que ser melhor, que ser especial para sobreviver emocionalmente. Então nós vamos aprendendo aos poucos que isso foi um equívoco, que nós não precisamos de ser tanto. Imagina que a gente pode ser pessoas comuns. Olha que alívio. Você pode ser uma pessoa comum. Você não tem que ser demais. Para alguns isso é um incômodo. Para outros isso pode ser um alívio. Ai, que bom, não precisa não? Não. Ai, que bom, que alívio. E aí, então, nós estamos aprendendo a fazer disso uma verdade. Vou encerrar com essa palavra. Essa palavra, ela foi escrita aqui na Oficina da Alma em 2011. E eu não consegui apagar essa palavra. Ela está escrita no mural lá embaixo desde então. Toda vez que eu penso em apagar, eu penso de novo e falo, não, ela ainda está boa. Ela ainda está servindo. Está escrita no mural ali lá embaixo, no vidro. Sua sobrevivência emocional não depende da opinião dos outros a seu respeito, mas apenas e unicamente da sua própria opinião a seu respeito. Esse é o engano que está sendo corrigido aqui. Não tem jeito de explicar isso para uma criança, mas para um adulto que somos. Por isso que faz parte a gente ter passado por tudo isso. Foi inevitável, mas hoje a gente já pode soltar. Hoje a gente já tem um caminho de liberdade, que é esse. Começar a ter cada vez mais consciência que a minha paz depende de como eu me vejo e não de como o outro me vê. Uma boa noite a todos.